Bom, então vamos lá. Então, veículos elétricos, né, usando a simulação virtual para otimização e design da performance dos veículos, né? Bom, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre algumas tendências que a gente tem, né, para a mobilidade, né? E aí a gente vê que a inovação é crítica para a competitividade das empresas. E aí a gente vê que a gente tem a questão de eletrificação, inovação em powertrain, redução de peso, veículo autônomo, mobility as a service, né, carros, car sharing, conectividade, customização, a parte dos requisitos locais dos mercados, garantia de confiabilidade, etc. Mas o grande problema que a gente vê hoje, até pelos anúncios aqui que a gente vê das coisas que têm acontecido, é a emissão de gases de efeito estufa, né? E a grande solução para essa redução, os motores de combustão interna, por melhor que eles sejam otimizados dentro das tecnologias que existem hoje em grande parte do mundo, eles não vão conseguir atingir os requisitos, visto que 1/4% da emissão global de gás de efeito estufa vem da mobilidade, né? Portanto, há necessidade de uma nova solução e, para isso, todo mundo está caminhando para os veículos elétricos e híbridos, né? Onde a gente vê que tem uma corrida pela eletrificação. Essa corrida da eletrificação, né? A gente vê que temos companhias tradicionais e temos companhias novas, né? Todo mundo fala da Tesla, a gente tem diversas outras empresas, você vê, né? A gente tem 483 companhias desenvolvendo de alguma forma de veículo elétrico ou ah, caminhões leves, né? Inclusive aqui no Brasil. E também tem várias empresas anunciando que, além disso, os carros vão ter algum tipo de forma autônoma de condução, né? Bom, o que acontece? Adicionar recurso de engenharia, né, normalmente não vai ser a melhor forma, né? Porque a gente tem o quê? Autonomia e eficiência energética, vida útil e segurança são os desafios para a engenharia dos veículos elétricos, né? Agora, a autonomia não depende só de uma melhor química na bateria. Para atingir isso aí, você precisa ter otimização, para você conseguir que seu motor elétrico entregue a performance que você precisa, sem sacrificar o conforto, as empresas precisam melhorar a densidade de energia, permitir carregamento rápido, o motor elétrico e o design da toda a eletrônica de potência tem que ser adequado, tem que reduzir o peso, porque o peso da bateria ainda é muito crítico, e ainda tem que fazer o gerenciamento térmico do veículo, que é uma questão muito, muito sensível nos veículos elétricos, né? E aí a gente vê que a gente tem uma natureza muito interdependente entre domínios, né? Elétrico, eletrônico, mecânico e térmico, né? As empresas têm que somar, elas têm que considerar o desenvolvimento integrado de todas essas soluções, né? A complexidade do design chegou num ponto onde apenas colocar mais recursos na engenharia não vai garantir o sucesso. E aí a gente vê um pouquinho aqui a questão da complexidade, né? A gente tem aqui na arquitetura veicular, né? A gente tem a parte da bateria e do projeto ou de célula de combustível que está voltando e vai ser muito forte, né? Onde a gente tem toda a parte de química, de packaging, né? E de carregamento. A gente tem a parte do powertrain elétrico, do motor, o gerador, né, o inversor, o conversor, um motor tem que trabalhar de vários modos, né, de funcionamento. A gente tem toda a parte de eletrônica e sistemas elétricos embarcados, a questão muito importante de emissões eletromagnéticas, né? A gente tem a questão da gestão térmica, acústica e da durabilidade. Todos esses pontos acabam tendo funções assim extremamente importantes, né? Uma vez que um veículo elétrico, quando você não tem mais o ruído do powertrain, né? A primeira coisa que você percebe é que você começa a ouvir o ruído dos mais diversos
que você nunca nem sabia que existiam no carro, né? Isso tudo tem que ser controlado de alguma forma. Você tem que ter os sistemas de controle de software e, obviamente, tudo tem que ser colocado dentro do veículo e gestão do peso também, né? Então a gente tem aí a Siemens tem soluções de engenharia, né, para todas essas funções, para todas essas modalidades da química, química da bateria, do pacote das células, da parte do carregamento, do gerenciamento térmico, aí tá toda a parte do projeto do motor elétrico, do inversor, conversor, parte de e-powertrain e thermal management, a parte de distribuição elétrica do EMI, da interferência eletromagnética. A gente vê aqui no exemplo de um veículo, onde nós temos, onde a gente tem aqui no veículo, né, a gente tem aqui, olha, toda essa rede, essa malha do chicote envolvido no carro, alguns com alta potência, uma influência grande, né? A gente tem a questão do peso, a questão da acústica veicular, tudo isso a gente tem a solução para a gente estar mostrando para vocês. Bom, e aí, o que acontece? A melhor forma de você integrar tudo isso é usando a metodologia do gêmeo digital, né? Para você fazer o quê? Você conseguir olhar e gerir os atributos que a gente tem envolvido num veículo. Gestão térmica, performance dirigibilidade, dinâmica veicular, segurança, acústica e NVH, parte de aerodinâmica, durabilidade e a parte de veículos autônomos, né? Para achar o melhor balanço entre todos esses sistemas, né, a gente parte da criação de cenários, gera modelos de síntese de modelos onde a gente tem os diversos sistemas representados, a gente analisa performance e resultados de performance que a gente tem, e quando a gente está falando desses modelos, a gente está falando de modelos de subsistemas, de controle do motor elétrico. Quando se for um veículo híbrido, tem um motor tanto elétrico quanto motor combustão, a bateria, transmissão, gestão de térmica, a parte dos sistemas elétricos que alimentam esse motor e chassis, né? E como é que a gente faz para integrar tudo isso, né? Então a gente parte do sistema, da definição dos sistemas, aí a gente gera as arquiteturas que a gente precisa, faz a combinação de tudo isso e gera uma arquitetura global, né? Essa exploração sendo feito com modelos funcionais, né? Então, quais são os resultados que a gente tem? Com a simulação 1D, a gente consegue fazer diversos tipos de testes de novas ideias e a, a criar e atingir e definir os designs objetivos do projeto adequados, né? E a gente consegue ter os requisitos de testes corretos e definir bem todos os requisitos de teste de programa que vão ser desenvolvidos durante o projeto. Tudo isso a gente pode criar usando uma ferramenta de model-based chamada AMESIM, e a gente vê aqui, por exemplo, que um case, né, que a gente está autorizado a estar mostrando, a Renault, né, por exemplo, utilizou o AMESIM, que é um software da Siemens, onde ele fez o quê? Ele conseguiu otimizar o, o veículo híbrido, onde ele fez o quê? O comportamento da bateria, otimizou o comportamento da carga, do estado de carga de bateria com a performance do motor a combustão, que era um veículo híbrido, né?
Então, eles conseguiram entregar um veículo, um produto de alta qualidade dentro do prazo, com custos razoáveis, né, e criaram uma plataforma de desenvolvimento flexível que é capaz de ser desenvolvida para novos projetos, e ainda conseguiram fazer isso mais rápido. E a gente vê aqui que o pessoal fala que o Amesim permitiu que eles conseguissem fazer um mergulho, um deep dive, dentro da gestão de energia dos modelos híbridos e selecionar as arquiteturas corretas que iriam para eles poderem fazer o desenvolvimento do produto, né? Bom, os principais componentes de um powertrain elétrico para um novo motor, né, são o motor, conversor de torque, a fonte de energia, né, a bateria e os conectores e as linhas que conectam tudo isso, né? Cada um desses componentes, eles agem como uma fonte de emissões eletromagnéticas. E é importante que a gente tenha visão de como tudo isso está interagindo. Então, a, a gente tem aqui a parte os sistemas de energia, né, as baterias, né, Energy Storage Systems, né, eles precisam ter a sua performance validada no sistema onde eles estão dentro do contexto de sistema, né? Então, você tem diversas químicas que são disponíveis e você, dependendo da aplicação, tem que fazer um trade-off dessas químicas, né? E aí tem diversos issues técnicos, né? Como o pessoal fala, né? Tem de seleção das células, tamanho do battery pack, gerenciamento desse pacote de baterias, impacto do envelhecimento na performance e a própria vida do sistema em si, né? Então, a, a microestrutura e a química pode ser. Nós temos aqui uma ferramenta dentro do Star CCM, onde a gente consegue ter analisar o Star CCM Plus, é um software da Siemens, ele tem uma possibilidade de você estar fazendo uma análise da química, da química dentro da bateria para estudar em 3D o efeito da morfologia do eletrodo na performance. E aí também você tem um Battery Design Studio, que é um outro sistema, onde a gente consegue fazer, uh, uh, tem a capacidade de permitir que você faça o projeto das células, de forma a construir exatamente o gêmeo digital disso aí, para você conseguir desenvolver a bateria e conseguir fazer todos os estudos do battery pack sem ter o modelo físico ainda, né? E ainda estudar os módulos que te permitem ir para o próximo parte, que é o Battery Simulation Module, que vai te permitir construir e analisar a complexidade todo esse sistema, inclusive a parte do resfriamento. Pode ser ativo ou passivo, pode ser um resfriamento à água ou não, né? Finalmente, a gente pode fazer com simulação. Isso conectar o Amesim com o Battery Modeling System e o Star CCM para você fazer tudo, o sistema trabalhar de forma integrada. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode ter um sistema onde a gente tem gestão do monitoramento da bateria, né? A, a, a gente pode ter o state of charge, né, o estado de carga da bateria, e ainda fazer uma integração com o sistema de gestão da bateria. E essa é a parte do sistema elétrico e térmico da bateria. E ainda tem os requisitos dessa bateria, que é a questão do balanceamento entre as células, a estratégia de carregamento,
né? O controle térmico e a integração de tudo isso com o veículo, né? Então, normalmente isso é feito via as hardware in the loop test e é validado esses controles utilizando uma integração junto com o AMESIM. Uh, uma peraí, mudou aqui. Então, o que a gente tem aqui é que a gente tem os sistemas model-based para Fuel Cell Design. São soluções onde a gente consegue escolher o tamanho da bateria e pré-size, fazer a integração do sistema com os outros sistemas, né? E tudo isso permite que a gente consiga ter dentro tanto no nível de fornecedor quanto do OEM, soluções que permitem a gente estar integrando todos os sistemas dentro do mesmo ambiente, né? Ou seja, o SimCenter Start CCM, ele consegue trabalhar com a parte multifásica, né? Onde a gente consegue fazer uma simulação bem detalhada da, 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 da parte do fluxo de água dentro da bateria, a parte da cálculo dos elétricos, dos gradientes elétricos e da acessar a durabilidade das células de combustível, né? Aqui no caso de fuel cell, consegue fazer toda a parte do fluxo interno de água e oxigênio, dos gradientes. Conseguimos fazer toda a parte da gestão da criação das geometrias e fazer o projeto propriamente dito do sistema. E conseguimos fazer ainda acessar os resultados globais aqui finais das curvas, né? E conseguimos fazer automaticamente modificações de projeto. Essa parte aqui, então, seria todo usando o Star CCM para a parte de projeto de célula de combustível. E ainda dentro dessa integração, né, a gente consegue usar o AMESIM, onde a gente consegue fazer uma simulação mecatrônica do sistema, né? Então, desde parte do stack design, que é onde a gente coloca todas as pilhas juntas para montar a bateria, a geração de energia, os sistemas elétricos, né? Que é onde você tem electric network, a bateria, o DC, o conversor, né? Corrente contínua alternada e o inversor. Fazer toda a gestão do gerenciamento térmico, ter os loops entre a geração de hidrogênio e transformação com o ar, né? Isso tudo gera um powertrain elétrico, onde vai efetivamente fazer com que o veículo se mova, né? E tem toda uma parte de controles que a gente precisa ter. E aí, a gente vê o que, né? A Renault, mais uma vez, conseguiu otimizar o sistema de consumo de energia, onde ela usou um AMESIM, estou no modelo global do AMESIM, onde ela interagiu entre os análises do sistema, da performance elétrica do sistema e da dinâmica da toda a network elétrica, e aí ela conseguiu montar toda uma otimização em cima do consumo de energia. A gente também teve a Samsung da Índia, que usando o Star CCM conseguiu melhorar desculpa, conseguiu melhorar a parte de resfriamento do sistema de bateria. A bateria é uma bateria water-cooled, e com o Thermal Management System baseado no CFD, usando o SimCenter do Star CCM e o Battery Design Studio, eles conseguiram chegar muito próximos entre simulação e a parte de medição experimental, com mais de 90% de precisão. Isso aí permitiu que eles usassem toda essa metodologia para fazer um desenvolvimento mais rápido.
E aí a gente vê o seguinte, né, que, por exemplo, um, a, a- ops, desculpa, o, a bateria, para ser boa, né, para ser safe, ela tem que ser o menor possível, é, mais leve possível, e ainda assim tem que ter, assim, os requisitos são de ter em torno de 300 milhas de alcance, né, de range, e de autonomia. E o lítio é o terceiro componente mais leve que existe. Por isso que ele é tão usado aqui para fazer as baterias de lítio de lítio, porque busca-se sempre tá, tá fazendo a baterias com o menor peso possível. Bom, aqui a gente tem também outro ponto que é importante, a questão do carregamento da bateria, né? Então, o tempo de recarga é um requisito para os veículos elétricos, né? E precisa se identificar designs de baterias que sejam que permitam um, um carregamento rápido utilizando a exploração, design exploration, que é um conceito de projeto, né? E com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue prever a distribuição de corrente, overheating e a própria questão da deposição do lítio, né? Então, ah, foi feito pelo pessoal da Battery Design LLC, né, um desenvolvimento onde eles conseguiram maximizar a capacidade de, de carregamento da bateria, uh, utilizando essas ferramentas. E não só isso, né, a questão da química e do design da bateria, mas a gente também tem a questão do conector. Quando a gente tem o conector, nos pontos de contato, você tem temperaturas altas, né? E aí, um outro ponto que é importante a gente estar vendo é que quando a gente tem essas altas temperaturas, o sistema ele fica crítico. Então, é importante que a gente consiga ter os sistemas de carregamento que trabalhem, por exemplo, na base de 100 quilowatts ou mais, por mais ou menos 30 minutos. Em muitos casos, né, como a gente pôde ver aqui, eu estava mostrando o carregador da Tesla, o pessoal descobriu que o carregador ficava muito quente, e aí quando ele esquentava você perdia potência, né? E aí o que aconteceu foi que o pessoal utilizou uma outra ferramenta da Siemens, o FlowFD, e com isso conseguiu fazer a gestão fazer toda a parte do projeto do sistema elétrico e reduzir o tempo a temperatura e permitir com que a gente consiga fazer sem ter problema de queimaduras, etc. Bom, para mostrar um pouquinho mais na prática, a gente vai ver agora o Luiz, ele vai estar fazendo uma pequena demonstração aqui do Amesim na prática, porque a gente falou um pouquinho de model based, etc. Mas como é que funciona isso na prática, né? Então, eu vou estar passando para ele, ele vai dar continuidade, vai estar mostrando um modelinho de carregamento, como é que isso é gerado esse modelo e como é que a gente faz para poder criar um modelo.